O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso culto está sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube. Os irmãos me perdoam, estou procurando aqui a colinha dos hinos, que eu falei para o irmão Bruno que eu tinha, tem. Nosso culto está sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube. Aos nossos irmãos que nos acompanham, convidamos que possam participar do culto junto a nós. Nós estamos fazendo os cultos presenciais com a Irmandade aqui em Alphaville, em ação de graças pelo que o Senhor tem nos ajudado na vacinação da população brasileira, que parece a todos por onde nós olhamos, dá-se a impressão de que estamos atrasados. Mas nós estamos indo muito bem, graças a Deus. O índice de mortalidade desse vírus, que é terrível para a população brasileira, é bem inferior às nações mais desenvolvidas. Nós somos, se eu não me engano, a 7ª nação em velocidade de vacinação da sua população. Então, irmãos, é motivo de estarmos na presença de Deus, dando honra, glória e louvor ao nosso Deus que tem nos ajudado. Vamos começar esse culto, amados irmãos, cantando o hino 52.
Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em continuação a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 57. Glória a Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Para a oração, amados irmãos, vamos cantar o hino 15. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, glória a Deus. Bem amados irmãos, irmãs, irmãos que nos acompanham pela internet, esse é o momento que nós iremos aos pés do Senhor com oração. Quem passou pela portaria fez diversos pedidos de oração. Quem pede, pede porque confia na providência de Deus. Os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet também pedem oração de contínuo porque confiam na misericórdia do nosso Deus. Tivemos reunião esse final de semana, recebemos diversos irmãos. Alguns irmãos não foi possível estar presente e conversando com algum desses irmãos agora há pouco, antes do culto, em especial o irmão Wagner, que é ancião em Feira de Santana, na Bahia, também o nosso irmão Paulo, diácono, na cidade de Mairim, que é aqui próximo de nós. Nosso irmão Paulo machucou o pé, está com o pé engessado, servo de Deus, trabalha não sei se é na agricultura ou com jardinagem, mas em larga escala, precisa se locomover para trabalhar, conta com a oração dessa igreja. O servo de Deus da Bahia, também de Feira, conta com a oração dessa igreja para que o Senhor possa iluminar ele nos assuntos concernentes a essa obra e que o Senhor possa abençoar ele e aquela querida irmandade também. O servo de Deus, o irmão Marcos, virá orar por nós, pela igreja, apresentar esses pedidos de oração, pedir pela palavra e conforme o Senhor der a guia ao teu servo. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória e louvor te damos, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Glorifica o Senhor, igreja. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Deixa o Senhor te visitar, abra o teu coração nesta noite. Glorifica o Senhor, que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Bondoso e eterno Deus, Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, prostrados de joelhos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu de estar aqui nesta noite. Altíssimo Deus, Senhor, desde já, Senhor, já quero pedir, Senhor, nesta comunhão com a igreja, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida de cada um, Senhor, que tirou um pouquinho do teu tempo, Senhor, para estar aqui na tua presença, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Altíssimo Deus, nesta noite, Senhor, cada um que entrou por essas portas, Senhor, que ali, Deus querido, deixou um pedido de oração, Senhor, por causa, enfermidade, família, tribulação, testemunhado. Oh, meu Deus, quantos pedidos, Senhor, viagem, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai de encontro, Deus querido, a cada pedido de oração, Senhor. Vai de encontro, Deus querido, a cada pessoa, Senhor, que tem necessidade, Senhor, de uma cura, Senhor, de um milagre, de uma proteção, meu Deus. Ó Senhor, que nesta noite, ó Pai amado, o Senhor possa, Senhor, cuidar de cada um, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, quantos que estão nos assistindo pela internet, Senhor, quantos que estão neste momento clamando, ó Deus, quantos que estão, Deus querido, desesperadamente, Senhor, pedindo por um milagre, pedindo por uma cura, Senhor,
pedindo por uma porta aberta, Senhor, pedindo, Deus querido, Pai amado, que o Senhor pelo menos, ó Pai, entre no coração desta pessoa, Senhor. Às vezes ela se sente sozinha, ó Pai, entristecida, ó Pai, sem, Deus querido, motivo algum para viver, mas o Senhor vem nesta noite, Senhor, toca no coração, alegra, Senhor, muda a história dos teus filhos nesta noite, Senhor. Se você estiver dentro do seu carro, assistindo, ouvindo neste momento, se você está no sofá da sua casa, se você está onde você estiver, meu irmão, minha irmã, o Senhor está contigo, o Senhor quer falar com você nesta noite, o Senhor quer alegrar o teu coração, onde a tristeza ela vai embora, onde a dor vai embora. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita o teu povo nesta noite, Senhor. Oh meu Deus, alegra o teu povo nesta noite, ó Pai. Meu Deus, livra de todo mal, Senhor, que toda angústia, toda tristeza caia por terra nesta noite. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecendo pelos hinos entoados, Senhor, pelos músicos, pelas musicistas que talvez não pôde vir nesta noite, pela organista, Senhor, por cada um, Senhor, que tem colaborado por esta obra, ó Pai. Meu Deus, pelos obreiros, ó Pai, pelo nosso ancião irmão Rodrigo, nosso ancião irmão N, Senhor, por todos, ó Deus, que tem colaborado e que tem se esforçado, Senhor, para que esta igreja esteja de pé, para que esses cultos estejam chegando nos lares de muitas famílias, Senhor, até mesmo fora do nosso país, ó Deus. Ó Senhor, como o Senhor tem nos abençoado, como o Senhor tem feito obras em nossas vidas, ó Pai. Tivemos um final de semana abençoado, Senhor. Muitas obras foi contado aqui, Senhor. E como fortaleceu a nossa fé, ó Pai. Como mostrou que o Senhor não fez milagre só no passado. O Senhor faz milagre hoje. O Senhor faz milagre amanhã. O Senhor faz milagre sempre em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, ensina que a gente consiga, Senhor, ter um pouquinho mais de fé, Senhor. Ensina a gente, Senhor, te amar verdadeiramente, ó Pai. Ensina a gente a acreditar mais, ó Pai. Porque Deus que do Senhor, Deus que Ele continua operando na vida dos teus filhos, ó Pai. Oh meu Deus, nesta noite, papai querido, manda do céu a tua palavra, Senhor, continua falando em nossos corações, ó Pai. Oh meu Deus, se tem alguém aqui triste, angustiado, Senhor, nós não podemos fazer nada, mas nós colocamos em tuas mãos, porque o Senhor, Deus querido, Pai amado, tudo pode na vida dos teus servos, ó Pai. Oh meu Deus, abençoa a igreja, papai querido, cuida de cada um de nós, Senhor, abençoa a vida dos ofertantes, Senhor, abençoa a vida daqueles que por algum motivo não vão poder ofertar, Senhor. Meu Deus, abra a porta de emprego, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, dê condições para os teus filhos, ó Pai. Ó Senhor, se tem alguém com falta de alimento nas suas prateleiras, Senhor, meu Deus, que a tua mão possa alcançá-los, ó Pai, que eles possam receber um milagre, Senhor, que eles possam receber, Senhor, tudo aquilo que eles têm buscado, Senhor. Ó meu Deus, nós te amamos, ó Pai, nós sabemos que não somos nada sem ti, Senhor. Cuida da nossa igreja, papai querido. Ó meu Deus, continue abençoando as nossas vidas, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Oh, papai querido, abençoa as nossas vidas, Senhor. Oh, Deus querido, que toda angústia, Senhor, toda tribulação, Senhor, todo mal que ronda as nossas vidas, ó Pai, que caia por terra nesta noite, Senhor, e que todo impedimento, Senhor, caia por terra, ó Pai. Meu Deus, alegra nossos corações, ó Pai. Abra nossos corações para ouvir a Tua palavra, Senhor. Oh, Deus querido, que nossa mente, Senhor, que nosso corpo, Senhor, esteja preparado para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Tudo isso, papai querido, te pedimos, não por merecimento, ó Deus, mas porque o Senhor nos ama, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória ao Teu santo nome, aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, bendito é o Teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao Criador, bendito é o Teu nome, aleluia. Em continuação a esse culto, irmãos, vamos cantar o hino 119. 119.
Glória a Deus. Aleluia. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, aqui na nossa cidade de Barueri, agora à tarde, parece que caiu o mundo. Ainda está chovendo. Então, vamos aproveitar o culto. Vamos dar a liberdade dos testemunhos. Se há entre nós irmãs, irmãos, que sentem de contar uma obra, uma graça alcançada, é tempo de contarmos as boas novas do Senhor. Se algum irmão, alguma irmã se sente, estamos na liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe hoje a irmã Bia não vai contar uma obra pra gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Estão todos em paz? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem, irmãos, se não temos testemunhos, vamos dar continuidade ao culto. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, fica o convite que possam assistir os nossos cultos todos os dias, compartilhar com uma ou duas pessoas. Nós, por uma brincadeira, por uma conversa, sempre compartilhamos uma história, uma imagem, uma brincadeira, uma conversa. E nós deixamos aqui o convite para que possamos todos compartilhar mais essa porta da palavra de Deus. Para que possamos estar reunidos, independente se presencialmente ou pela internet, que possamos estar reunidos para louvar ao nosso Deus. Temos recebido, irmãos, diversas comunicações de irmãos que têm sentido a presença de Deus na transmissão dos cultos da CCA. Então, que você possa compartilhar com uma ou duas pessoas. Nós reafirmamos o nosso compromisso. Nós não queremos tirar membros de outras igrejas. Nós queremos que a mensagem do Evangelho, desejamos que a mensagem do Evangelho chegue aos caídos, aos desprezados, aqueles que falaram que não tinha mais salvação, não tinha mais direito. Porque, irmãos, que audácia um homem tomar o lugar de Cristo e julgar o seu próprio irmão, falando que esse pode ou esse não pode, esse tem condição, esse não tem condição. Cristo quem morreu, irmãos, por nós. E Ele falou que julgará todos nós no último dia. Então, a salvação se estende a todos. Então, nós devemos abraçar a todos aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, seja por que igreja for, ou aqueles que nunca foram despertados para esse caminho santo. Então, irmãos, vamos falar de Cristo, vamos compartilhar o culto da CCA, que tem todos os dias às 20 horas, com exceção aos domingos, que é às 10 e às 18h30. Também temos culto às terças-feiras, 14 horas, presencial e pela internet. Temos também às 10 horas da manhã do sábado, culto só com as irmãs. Vamos participar dos cultos, irmãos. Nós temos programação na rádio também, na 101.3, Rádio Sara Brasil, para que os irmãos possam começar o dia ouvindo uma mensagem de fé, ouvindo uma mensagem de esperança e sair pelas ruas da tua cidade na expectativa e na confiança de um dia melhor. Porque nós temos, abre o jornal, só vê notícia ruim. É um querendo fazer o mal para o outro,
narrativas de quem pratica o mal, vamos renunciar ao que nos traz a pior e vamos buscar o que é melhor para nós. Louvar, glorificar, ouvir testemunhos, ouvir uma oração, uma palavra e começar o nosso dia forte, porque estaremos começando o nosso dia com Cristo Jesus, nosso Senhor. Também, se você não pega a nossa programação da rádio, que acontece das 6 às 8 da manhã, na tua cidade, no teu estado, você pode acompanhar pelo nosso aplicativo, que é CCA Cristã Apostólica. Lá você encontra a programação da rádio, você encontra a transmissão dos nossos cultos e também vários hinos gravados, orquestrados, para que você mantenha uma comunhão com o Senhor. Fazemos isso porque o Senhor tem nos despertado. Fazemos isso porque o Senhor também tem confirmado esse serviço que estamos fazendo. Estamos numa campanha de agradecimento, como falamos no começo do culto, pelo que o Senhor tem feito por nós. Não estamos plenamente contentes, porque muitos das nossas famílias, dos nossos amigos, não resistiram a essa enfermidade, a esse vírus. Mas estamos agradecidos ao Senhor, porque tudo que acontece na nossa vida, ou Deus quis, ou o Senhor permitiu. Mas estamos num caminho que temos certeza que o Senhor, em breves dias, nos dará uma vitória completa para a nossa nação também. Também, amados irmãos, conforme falei antes da oração, convido aos irmãos que estiverem nos assistindo no estado da Bahia a congregarem com os nossos irmãos em Feira de Santana. É uma região distante, acima de Salvador, se eu não me engano, mas eu convido a todos que possam congregar com o nosso irmão Wagner. Entre em contato com onde você estiver tomando conhecimento do nosso culto, e o servo de Deus terá imenso prazer em recebê-los também. Também a nossa Irmandade de Mairinque, que com muito amor nos recebeu por esses dias, estiveram congregando conosco. Convidamos aos irmãos da região de Sorocaba, da região que próximo a Mairinque, aqui de Barueri, Itapevi, Pirapora, que possam se congregar com os nossos irmãos ali também. Temos congregação em diversos lugares de São Paulo, diversos lugares do Brasil. Se você tem interesse em conhecer, se congregar ou saber se tem a CCA na tua cidade, entre em contato conosco. Se não tiver, já está autorizado. Comece uma igreja na tua casa. Chama os teus vizinhos, chame a tua família, fale de Cristo. Se você não tiver franqueza, cante o louvor que você está acostumado, ou pega na internet, nos nossos hinos, nossos cultos, sempre nós transmitimos a letra dos nossos hinos. Entre em contato conosco, nós podemos encaminhar os hinários, mas comece, fale de Jesus. O Senhor se alegra em quem se esforça em expandir a mensagem do Evangelho. E para nós que estamos na congregação, fica também para nós o mesmo compromisso de falar de Jesus, falar do Senhor, convidar mais uma pessoa, trazer um amigo, trazer um parente, e vamos encher a casa do Senhor e vamos fazer com que o coração dessas pessoas que vierem saiam cheios do Espírito Santo também. Tá bem assim? Então, irmãos, ninguém mesmo se sente de agradecer? Podemos continuar o culto? Então vamos cantar, irmãos, para esperar a palavra, o hino 206, hino 206. Oh
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Também, irmãos, nos últimos dias, hoje, conversando com alguns irmãos a respeito de alguns conselhos que foi passado ontem nessa congregação, os assuntos entraram por outras esferas e eu fui praticamente cobrado que eu me manifestasse a respeito do que aconteceu com o irmão Samuel e com o irmão João Marcos, que vem a ser meu pai e meu tio, que todo mundo falou e você não fala nada. Eu falei, irmãos, eu não falei ainda, devo falar nos próximos dias, não daquilo que eu ouvi dizer, eu vou falar daquilo que eu assisti, do que eu presenciei, do que eu estive junto. Porque, irmãos, por óbvio, o meu desejo é que continuasse da mesma forma que estava. Estava muito bem. Eles na frente e eu e o irmão Rodrigo atrás, acompanhando e aprendendo como deveríamos fazer. E não tem problema nenhum. O que o Senhor faz é perfeito. Mas nos próximos dias, talvez domingo, a gente possa se manifestar para que não fique nenhum irmão, que também isso é bom, que a gente se manifeste, uma vez que a gente é parte que viveu todo o ocorrido, que vive o dia a dia, é importante essa satisfação para toda a nossa irmandade. Os irmãos, principalmente aqui de Alphaville, bem conhecem a gente, me conhece, sabe que se eu puder não falar, se eu puder não atender, para mim é jogo ganho. Glória a Deus. Então, irmãos, nos próximos dias, a gente vai se manifestar a respeito, para que não deixe nenhum coração contristado. Algum irmão tem a palavra? Tudo em paz? Então vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no Evangelho segundo Lucas. Glória a Deus. Evangelho segundo nos relata Lucas, no capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Iremos ler o verso 1 ao 4. Lemos com a ajuda de Deus, é a guia do Espírito Santo. Amém. Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-las a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, irmãs, a palavra do Senhor, que o Senhor nos desperta nessa noite, é a introdução da narrativa de Lucas. Lucas, como a Irmandade bem sabe, não era judeu, não andou com Cristo, não conheceu Cristo assim como nós. Entretanto, ele recebeu o anúncio do Evangelho por Paulo, creu, tornou-se discípulo do apóstolo Paulo, e ele tem uma fundamental importância
na narrativa dos textos do Novo Testamento. Porquanto Lucas, médico por formação, homem instruído, ele, precedendo somente o apóstolo João, após Mateus e Marcos, ele narra o Evangelho, que significa o novo caminho, as boas novas de Cristo, Filho de Deus, e os historiadores o têm como o Evangelho perfeito, uma vez que ele era instruído, uma vez que ele tinha cultura, ele se preocupou em dar uma narrativa que eles entendem como uma narrativa perfeita do ministério, da vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também, irmãos, tem uma importância fundamental, pois é Lucas quem narra o que aconteceu após a ascensão do Senhor, a descida do Espírito Santo, a manifestação do poder do Espírito Santo sobre os discípulos, trazendo para nós a narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos. É Lucas quem o escreve, é Lucas quem o registra. E, amados irmãos, os irmãos vejam como são as coisas. 2 homens que não conheceram Jesus, Paulo e Lucas, que são fundamentais na transcrição do Novo Testamento. 2 homens que foram alcançados depois da vida do Senhor Jesus enquanto homem nesta terra. Irmãos, se a palavra do Senhor hoje, para nós, o Senhor nos desperta a esse respeito, porquanto se traçarmos um paralelo na vida dos apóstolos e na vida desses 2 homens, os apóstolos eram homens mais rudimentares. Pedro, por exemplo, era um homem, dá-se a entender, ainda que ele fosse uma pessoa extremamente comunicativa, faladora, explosiva, impaciente, o que cativa as pessoas, esse comportamento. Mas ele era um homem simples, ele era um homem, era empresário da pesca, mas não era um homem de cultura, de estudo. E Paulo, por sua vez, que vai pregar o Evangelho aos gentios, que somos nós, que não somos nascidos de um ventre judeu. Ele vai pregar aos gentios e ele prega com conhecimento. Ele entra na cultura daquele lugar, dos lugares que ele ia passando. Ele ia entrando e ia falando a cultura, convergindo a cultura das pessoas para a vida com Cristo. Temos o relato dele na Grécia, quando ele vai falar com os gregos, quando dá escrito nas escrituras que falam a respeito de Paulo como se fosse um paroleiro, um contador de histórias, e deixam que ele fale. Paulo, segundo os relatos históricos, não era uma expressão de um homem imponente, belo, principalmente na Grécia, que tem o culto ao físico. E Paulo começa a falar com aqueles gregos, narrando, repetindo toda a filosofia dos gregos. E quando eles veem um estrangeiro falando a cultura deles, eles param para ouvir. E eles começam a dar ouvidos ao que aquele homem estrangeiro falava. Não era estrangeiro, ele era grego, mas ele não tinha o perfil do homem grego.
e ele tinha a nacionalidade romana também. Perdão, Lucas era grego, Paulo era judeu. E aqui, irmãos, por ele ser culto, ele conseguia falar com autoridades, ele conseguia falar com pessoas, representantes de governo, e foi por onde o evangelho foi sendo difundido, principalmente na Europa. Hoje nós lemos a respeito de Lucas. O evangelho de Lucas é destinado a Teófilo. Nós acabamos de ler ao excelentíssimo Teófilo, que vem a ser alguém importante no Império Romano, não sei ao certo o que, mas se ele é digno de uma carta, se ele é digno de uma narrativa de Lucas, é porque ele era uma pessoa importante na sociedade. E por que, irmãos, que o Senhor nos desperta a esse respeito nessa noite? É para nos alertar, é para nos despertar que não devemos nos justificar em Cristo para ficarmos acomodados nos primeiros rudimentos da nossa vida. Há uma crença limitante entre os evangélicos, entre os cristãos, onde há uma crença limitante de que não devemos correr, não devemos buscar. Nós devemos nos contentar com pouco. Nós devemos estar satisfeitos com o que nós já temos. E aí começa que nós só queremos receber. Começa que nós não queremos buscar. Tem entre nós hoje a irmã advogada. Se a irmã tiver uma audiência ou tiver que fazer uma contestação e a irmã não estudar, o que vai acontecer com a sua peça? Vai perder a causa? Ela não vai nem ser recebida pelo juiz. Se não tiver o fundamentação jurídica, um projeto, se não for ver o cálculo estrutural, se não for ver o projeto de elétrica, projeto de fundação, a obra, ela não fica em pé. Então, irmãos, essas crenças nos impedem de ser abençoado por Deus. Essas limitações que nós temos nos impedem de ser abençoado por Deus. A base do nosso evangelho são de pessoas que se destacavam na sociedade. O apóstolo Paulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. O que é aos pés de Gamaliel? Ele foi instruído junto a um grande mestre, que era Gamaliel. A narrativa histórica que os descendentes, alguns 1 ou 2 séculos após a vida de Gamaliel, que ele deixou transcrito que aquele tempo em que Paulo era aluno, os alunos do mestre que estudavam 20, 30 anos, metade do tempo, eles estudavam os textos hebreus, e metade do tempo outras culturas, inclusive a cultura grega. Então Paulo, quando ele vai à Grécia falar com os gregos, ele não está falando de maneira inventiva. Ele está falando porque ele é estudado. Ele está falando porque ele pesquisou. Ele fala porque ele tem a base do texto para falar com aquele povo. Irmãos, eu não sei o que o Senhor quer de nós, mas uma coisa eu tenho certeza, pela palavra que o Senhor nos manda, o Senhor está confirmando alguém para ir para frente. Então, a palavra do Senhor, nesta noite, para nós que aqui estamos, para os nossos irmãos que nos recebem em suas casas, no seu trabalho, no seu meio de transporte, é que você se desperte, que você não segue um caminho, independente de que igreja você seja,
Você não segue um caminho de pessoas que devem aceitar o pior, ou o menos favorável, ou qualquer justificativa. Não. Nós estamos no caminho de Cristo. Cristo despertou 2 sábios para dar a base do Evangelho para nós. Isso não é despropositado, isso é para deixar o exemplo que quanto mais nós subirmos, mais a mensagem do Evangelho vai ser disseminada no meio da sociedade. Porque, irmãos, é tempo de dispensação, é tempo de falarmos de Cristo. Mas se eu falar para um pequeno grupo, um pequeno grupo vai ser alcançado. Agora, se eu falar com o prefeito, se eu falar com o governador, se eu falar com o presidente de um banco, se eu falar com o presidente de uma multinacional, o poder da comunicação, ele aumenta. E o Senhor falou, faça a expansão da mensagem do Evangelho até os confins da terra, não até o teu vizinho. Então, nós que estamos aqui, irmãos, pedir para o Senhor para ter cultura, pedir para o Senhor para ser abençoado, pedir para o Senhor para que Ele nos abençoe grandissimamente, não é pecado. Está escrito nas Escrituras. Lá, se nós formos, se eu não me engano, em Crônicas, tem a oração de Jabes. Jabes nasceu num parto que não era para ter acontecido. Ele é filho de uma coisa mal feita, de dores, enfim. Jabes é um nome que não significa uma coisa boa. E ele tinha tudo para ficar preso onde ele estava. Mas ele pediu ao Senhor que o Senhor o abençoasse grandissimamente, que o Senhor estendesse as tendas dele e que o Senhor permitisse que do mal ele não fosse afligido. E está escrito, e o Senhor foi com ele. Então a palavra do Senhor hoje vem para colocar uma porta aberta na nossa frente, irmãos. O pregador é o primeiro que come. Eu falo que o Senhor nos manda e eu também como. Porque às vezes nós, irmãos, nós ficamos com medo de ser abençoado. Nós ficamos com medo de pedir. A gente não quer ser um crente pidão. A gente quer ser um crente que agradece. Mas buscar a melhoria, não querer que as coisas caiam de repente, querer melhorar, ir atrás do seu sonho, querer fazer uma especialização, querer estudar as Escrituras para poder contestar até uma pregação que não venha correta, uma explicação que não esteja justa. Isso é bom, irmãos. Nós não estamos debaixo do jugo do homem, nós estamos na graça de Cristo. E se Cristo foi o modelo narrado e Ele escolheu homens de destaque na sociedade para que deixasse transcrito a mensagem que Ele queria que chegasse até nós, o que te impede de você ser um exemplo nessa terra? Que recebamos, irmãos, a palavra que o Senhor nos manda nessa noite, que recebamos ela como um despertar, uma confirmação. O Senhor quer o povo dele nos lugares altos. Se não tiver um cristão num lugar alto, o que é que vai ter no lugar alto, minha irmã? O que vai ter, irmão? Não vai ser cristão. Dispensa comentários. E o que é que nós vemos em posições de destaque? Está faltando o despertar dos povos cristãos, irmãos. Está faltando que essa nação não acessear somente, mas está faltando que nós nos despertamos como defensores da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo,
que nós possamos erguer a nossa cabeça e ocupar o nosso lugar na sociedade. Não vamos fazer isso tomando a força. Ocuparemos os lugares com conhecimento, com estudo, com cultura, fazendo bem feito. Porque um pintor de uma parede, de pegar essa parede da igreja, colocar algum de nós, eu, para pintar essa parede de cinza, devo demorar uma semana e vai ficar mal feito, porque me falta prática. Pega um pintor profissional, um dia ele deixa a parede na cor certa, no tom certo. Então a prática, buscar ser perfeito, se é na pintura, se é na jardinagem, como falamos há pouco, se é na parte elétrica, se é no serviço doméstico, irmãos, tem mulheres, especialmente mulheres, que têm a profissão de babá. Eu conheço babá que ganha mais de 10 mil reais, porque ela buscou ser profissional no que ela faz. Irmãos, o evangelho, isso daqui não é uma palestra de motivação. Nós estamos falando da base do evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de Lucas. Sem se tirar Lucas e Paulo do Novo Testamento, ele fica desse tamanhozinho. Toda a narrativa, todos os grandes acontecimentos são narrados por eles. A base doutrinária, quem nos dá são eles. Então não é por qualquer motivo que eles estão aqui. E não é por qualquer motivo que nós estamos recebendo essa palavra. Vamos, irmãos, não a partir de hoje, não um compromisso de um dia, não um compromisso de uma hora, mas vamos tomar para a nossa vida o propósito de sermos melhores do que fomos até hoje. Dá para nós querermos ser melhor, irmãos? Dá para nós sermos melhor como homem, como mulher, como esposo, como esposa, como pai, como filho, filhas, como servos de Deus, como funcionário, como empresário, como empreendedor. Irmãos, a porta da misericórdia, a porta da benção, a porta da prosperidade espiritual e material está aberta para essa igreja. Não nos conformemos em estarmos nos primeiros rudimentos. Se o Senhor vem e promete que é benção, pode sair a campo, é benção, irmãos. Se o Senhor promete que é porta aberta, é porta aberta. Porque o Senhor não mente. Porque quando falta força para nós, está o Senhor para nos ajudar. Mas Ele quer a mensagem do Evangelho com destaque. Ele quer a mensagem do Evangelho sendo disseminada lá em cima. Chega, irmãos, de aceitarmos que quem está por cima é contra nós. Nós estamos em falta na presença de Deus. Nós precisamos, como temor a Deus, buscarmos ser e expandir a cultura do cristão. Que devemos fazer melhor o que fazemos. Seja na vida empresarial, seja no esporte, tem aqui um jovem, seja no esporte, onde for, o cristão tem que ser destaque, irmão. Nós precisamos procurar, não esperar que caia como uma coisa milagrosa, não. É criar calo no joelho para orar, é criar calo nos dedos para pesquisar e para escrever, é fazer curso, vai para frente, irmão. A palavra hoje está mandando a gente ir para frente. Não adianta nem a gente continuar aqui, que tem gente que vai ter que passar a noite estudando. Vai para frente que o Senhor é contigo. Se você veio buscar, você já está levando um empurrão para frente. Se você veio porque tinha que vir, se você ligou o teu aparelho porque tocou o sininho do YouTube ou do Facebook e você abriu,
Você foi um sortudo, uma sortuda, porque hoje o Senhor quer empurrar essa igreja para frente. Recebamos essa palavra, irmãos, que tenhamos ela como um bom conselho, que tenhamos ela como um divisor de águas nas nossas vidas, para que em tudo, pelas obras das nossas mãos, pelo que falarmos, pelo como agirmos, em tudo na nossa vida, o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém. Glória a Deus. Irmão Silvano, irmão pode agradecer o culto por nós hoje? Irmão pode agradecer o culto? Vamos agradecer esse culto, irmãos, com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Santo, aleluia. santo é teu nome. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, em nome do seu Filho amado Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos encontramos de joelho na sua presença, mas não para pedir, mas sim para agradecer Amém, Senhor. por essa palavra que deve ter entrado em todos os corações que estão aqui e também naqueles que estão ouvindo pela live. E os que não estão ouvindo pela live estão em algum canto, no hospital, na sua casa, que não puderam vir, ou pela uma condução, ou pela chuva, mas que o Senhor quiser, o Senhor envia lá dentro onde eles estão e planta no coração deles. Agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor por nós, e está mandando essa santa palavra, porque muitos que estão aqui dentro também, eu acredito que veio buscar uma confirmação do Senhor para poder fazer algum objetivo na sua profissão, no seu casamento, no seu noivado, em qualquer local. Mas vieram buscar e o Senhor mandou a resposta. Como a palavra falou, é avante, vamos para frente, vamos acreditar no Senhor, porque nós não passamos um minuto sem a proteção do Senhor. E se o Senhor não abrir a nossa mente para nós poder fazer a sua vontade e chegar também à coroa da vida eterna, nós não conseguimos, por nós não conseguimos. Como foi falado na palavra, a gente tem de acreditar, a gente tem de se unir, a gente tem de fazer o quê? Orar um pelos outros, a gente tem de pedir um pelos outros e também parar de julgar. E a gente tem de fazer o quê? O que Deus está falando na palavra. Ir para frente e agradecer ao Senhor pela sua bondade de ter mandado essa palavra, por ter colocado na parte do irmão que está na administração desse culto, um pronunciar tão silencioso, tão calmo, que isso daí agradou todo mundo que está aqui dentro e também aqueles que estão lá na live. Senhor, é um agradecimento, mas nós pedimos ao Senhor, ajuda nós a chegar até nosso lar provisório, guarda nós por causa do tempo, por causa das avenidas que está escorregadio, ajuda nós mais um pouquinho, Senhor, aguarda nós até no nosso lar provisório e também ajuda também, Senhor, aqueles que estão na administração, os anciãos, diáconos, também, Senhor, os obreiros, abre a mente deles, porque é como o irmão falou na outra oração, se tem algum lar precisando de algum alimento, de algum leite, de alguma coisa, abre a mente dos diáconos, mostra para eles, Senhor, para todo mundo ser suprido, Senhor, para todo mundo agradecer. E também, Senhor, nós vamos pedir mais um pouquinho ao Senhor. Pai amado, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, abre também a mente da Irmandade para poder agradecer, contar os testemunhos, porque através do testemunho nós também vemos a riqueza do Senhor na nossa vida. Então nós pedimos para o Senhor, agradecemos também pelos hinos que tocado,
Também manda outro hino, Senhor, para nós sair daqui mais contente. E também abençoa esse irmão, a família dele. E também, Senhor, leva ele em paz também, Senhor. Guarda ele no caminho. Senhor, é um pedido de coração, Senhor. Tudo, Senhor, nós te pedimos, não no nosso merecimento, mas sim no nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, aquele que intercede por nós, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é Senhor. teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, irmãs, como são 30 dias de culto direto, o Senhor permitiu que nós tenhamos 30 dias para fazer oferta. Olha que coisa boa também. Então nós estamos nessa liberdade, o irmão, a irmã que veio preparado, temos máquina de crédito e débito. Quem veio preparado, entendemos perfeitamente que não é todo dia, mas quem veio preparado, quem se sente desperto, faça a vontade de Deus. Também, irmãos, esses conselhos que a Senhora nos manda, devemos lembrar que quando Paulo foi pedir autorização para Pedro, para anunciar o Evangelho aos gentios, e logo ele ia falar com as autoridades, Pedro falou assim, vai, mas não se esqueça dos pobres. Então, quanto mais você subir, mais você tem que ajudar. Essa é uma chave para ser abençoado por Deus. Não nos esqueçamos, irmãos, que no dia da nossa aprovação, o Senhor nos ajudou. No dia da nossa exaltação, o Senhor vai se usar de nós para ajudar uma grande multidão também. Tá bem assim? Estamos todos prontos para ofertar, para agradecer as ofertas? Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto tu tem nos feito. Apresentamos as ofertas da igreja, apresentamos, Senhor eterno, onde vai ser utilizadas as ofertas do teu povo. Quem ofertou, abençoa grandissimamente. Quem não ofertou hoje, Senhor eterno, abençoa grandissimamente e permita, Senhor eterno, que toda a igreja, toda a nossa irmandade, aqui na congregação e onde estão nos acompanhando também pela internet, possa receber das tuas mãos uma bênção especial nessa noite, Senhor. Desperta-nos para melhor fazermos a tua vontade, para que possamos estar no centro do teu querer nas nossas vidas. É o que te pedimos, te agradecemos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer o culto, irmãos, com o hino 345, 345. Assim se paz ao
Glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, nossos irmãos na internet pedem oração. Irmão João, Marcos, Josefa, Josineide, Amós, Irene, Terezinha, Amadeu, Lúcia, Eliezer, Cristina, Elza, Rogério, Léa, João Batista, Enoque, Jussara, Lindalvo, Silvana, Luciana, Gabriel, Ana Vicky, Iraildes, Marina, Pedro, Arlete, Maria, Maria Costa, Marisa, Reinaldo, Joana, Eliana, Cristiane, Neuza, Valdete, Geusa, Larissa, Solange, Neide, Maria Eliana, Maria Sebastiana, Vanessa, Pedro, Tatiana, Júnior, Fabiane, Ana, Felipe, Paulina, Neuza, Vilma, Pereira, Ana Clara, Gabriel, Juliana Gomes, Pilar, Maria, Celsa, Maria Januária, Vilma, Paulo, Duarte, Eurides, Gilvana, Maria, Débora, Cailane, Jaina, Júlia, Antônia, Silva, Ana Valdina, Mari, Clemides, Maria, Odete, Leni, Melquisedeque, Márcia, Rodrigue, Dânquio, João, Maciel, Rosa, Fátima, Maria, Ivanete, Marcos, Roberto, Antônio, Marcos, Nair, Anélia, Rodrigues, Maria, Janete, Raimundo, Pedro, a Maria, irmão Rubens, Bete, Maria, Maria Pereira, Leia, Carmen, Line, Otávio, Maria, Luciana, Rosa, Audicélia, Júlio, João, Vera, Teresa, Neuza, Roseli, Maria, Moisés, Paulo, Vitor, Maria Helena, Marta, José Carlos e Selma. Tem uns nomes aqui, irmãos. Melquisedeque. Tem um nome aqui também, que é que nem o Wayne. Se não falar, todo mundo sabe que não dá para repetir. É ele mesmo. Então sabe que é esse irmão que pediu oração, vai receber a oração como se você estivesse aqui na igreja junto a nós. Entre nós há algum irmão que precisa pedir oração, irmão, irmã? Patrícia, Patrick e Nivaldo. Irmão Jeová. Vamos apresentar o irmão Paulo também, que está com o pé quebrado. A irmã que está de azul, pode fazer o clamor para nós? É você mesmo, vem para frente. Não? Que a santa paz de Deus, irmãos, o grato amor do Senhor, a comunhão desse culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.